Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família neste instante. Meu desejo é que Deus possa te surpreender nesta data e que Ele possa assim falar profundamente ao seu coração através da ministração de hoje. Estamos iniciando agora o nosso devocional do Cada Dia com Deus. Meu nome é Elisa Valim. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira. E o tema da nossa ministração de hoje é: esteja sempre no centro da vontade de Deus. Que tema mais lindo! Muitas pessoas viam algumas fotos que eu colocava na rede social e muitas vezes me perguntavam assim: mas aonde você está? O que você está fazendo agora? Né? Alguns amigos me questionavam assim: você mudou? Aonde você está? E muitas vezes eu dizia para elas aonde eu estava, o local, né? A localização exata. Mas uma das coisas que eu mais gostava de responder era o seguinte: que eu estava no centro da vontade de Deus. Deus tem me levado para alguns lugares, né, que na verdade foi Ele que me levou, não foi eu que fui, porque muitas vezes eu quis apenas, não, mas foi porque Ele colocou o desejo no meu coração, e principalmente para fazer alguma coisa, né? E eu quero aproveitar isso para fazer uma pergunta para você. Por acaso, já aconteceu na sua vida de alguém muito especial pedir para você fazer algo tão importante e você acabou não fazendo? Como que você se sentiu? Você se sentiu bem ou você se sentiu mal? O fato de você ter deixado de fazer o que ela pediu trouxe consequências para a pessoa? Trouxe consequências para você ou para mais pessoas? É uma reflexão bem séria, não é? Na verdade, às vezes as pessoas nos dão uma missão para cumprirmos, né? E muitas vezes nós acabamos não fazendo. E traz uma decepção não só para nós, mas também para aquelas pessoas que acabaram confiando em nós. E sempre traz alguma consequência. Mas hoje eu quero falar com você sobre isso. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor escolha. Quando Deus ele te dá uma missão ou uma incumbência, ou Ele tem um propósito relacionado à sua vida, uma função para você realizar, é muito importante que você cumpra esse compromisso. Né? É muito importante que você execute aquilo que Deus quer que você faça. Por quê? Porque além da paz interior que você sentirá, você ainda cumprirá coisas tão lindas e isso trará consequências para a sua vida positivas. E não só para a sua vida, mas também para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante nós estarmos sempre no centro da vontade de Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês de um livro lindo da Bíblia, que eu quero que vocês leiam depois, né, completo, que é o livro de Jonas. Livro de Jonas, são 4 capítulos, do capítulo 1 ao 4, né, bem curtinho, então você lê rapidinho e você pode tirar aqui experiências incríveis desta palavra. Mas eu quero tirar algumas lições com você neste momento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e, se puder, abra aí no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz assim: a vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou nele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Bom, depois você vai ler o restante da história, mas eu quero aqui contar para você um pouquinho sobre este livro, né?
que conta exatamente a história de Jonas, né? Nós não sabemos muito a história de Jonas, a não ser aqui no livro, e em Romanos, não, desculpa, em 2 Reis, nós temos lá um capítulo que fala um pouquinho sobre Jonas, né? E fala que Jonas era um profeta muito desobediente e sem compaixão. Nós vemos aqui uma história muito simples, mas assim, ela é inesquecível e mostra a desobediência deste homem, né? Ele acaba não cumprindo as ordens dadas por Deus, porque Deus pediu para ele ir até Nínive e ele acaba não indo. Ele vai pegar um barco, né? E ele entra no barco e vai para Tarsis, para outra cidade. Sua desobediência colocou em risco a vida de várias pessoas, a dele e de muitos marinheiros, porque o que aconteceu? Começou uma grande tempestade por conta que Jonas não obedeceu ao Senhor. E o barco estava já afundando e as pessoas começaram a jogar as coisas para fora para ver se poderia cessar aquela tempestade. Até que de repente viram que Jonas ele estava deitado. E aí eles perguntam se que ele tinha feito, né? Naquele momento para que Deus agisse daquela forma. E ele disse que, na verdade, ele não tinha cumprido o propósito que Deus tinha pedido para ele fazer. E ele pede para que as pessoas jogassem ele ao mar. E foi isso que aconteceu. Eles levantaram Jonas e eles lançaram ele ao mar. E naquele momento a fúria do mar cessou. Vocês acreditam nisso? E aí Deus ele manda um grande peixe para tragar, para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É uma história assim bem forte. Mas muitas vezes quando nós ouvimos essa história, nós às vezes não contextualizamos, né? Nós achamos uma história assim um pouco fictícia, que isso aí é uma história de uma fábula. Não, isso foi uma história real. Isso foi uma história real. Mas hoje nós não estamos envoltos ao mar ou uma baleia para ficarmos dentro, né? Como lá, né, antigamente. Tem algumas pessoas que moram próximo ao mar, mas a forma que Deus age são formas diferentes. Quer ver? Tem muitas pessoas que não cumprem o propósito de Deus, mesmo que Deus falando, em vários aspectos. Por exemplo, muitas pessoas que acabam se identificando com a história de Jonas, porque Jonas, ele acabou desobedecendo a Deus. Deus diz para ele fazer uma coisa, para ele ir e pregar ao povo de Nínive. E o que ele faz? Ele foge da responsabilidade. Quantas vezes, tanto nós quanto outras pessoas, acabam fugindo da responsabilidade, né? Às vezes você tem uma responsabilidade para realizar no seu trabalho, ou na sua casa, ou muitas vezes com a sua família, ou com a sua igreja, ou, né, na sociedade que você mora, na sua cidade, no seu município, e você acaba não realizando. E quantas coisas Deus tem mandado você fazer e você acaba desobedecendo? É por isso que o livro de Jonas não acaba nos ensinando muito. Mas Jonas ele acaba tentando fugir de Deus, né? E ele acaba entrando num navio e a tempestade ameaça afundar aquele navio. E quando ele é jogado então na água, um grande peixe que Deus preparou engole. Vou dar outro exemplo para vocês que pode acontecer nos dias atuais. Quantas vezes Deus ministra aos nossos corações sobre várias áreas, mas vamos citar uma questão, casamento. De repente, Deus ministra ao coração que aquela pessoa não é para você e você vai e casa. Você não vai para dentro da barriga do peixe, mas você vai para dentro de um casamento onde a bênção do Senhor não é aquela que seria se você tivesse realmente obedecido, né? Então, muitas vezes as pessoas elas recebem as consequências daquilo que ela escolhe. As pessoas às vezes precisam ter uma vida saudável, buscam as drogas, buscam a bebida, buscam coisas erradas, acabam não seguindo o caminho de Jesus ou o caminho que Deus tem mostrado, ou não cumprindo a missão que Deus tem
despedido. E o que acontece? Acaba vindo as consequências, né? Assim como Jonas fugiu de Deus, muitas vezes nós fugimos também do Senhor. E nós precisamos aprender a obedecer e estar sempre no centro da vontade de Deus. Porque Deus, Ele vê todas as coisas, Ele conhece os nossos corações. Não tem nenhum lugar que nós podemos nos esconder de Deus. Mas Jonas tinha um problema, sabe qual era? Ele não queria ir até Nínive, porque ele era inimigo de Israel, o povo de lá. Então Jonas, ele não queria pregar para os inimigos. Mas esse problema era de Jonas, não era de Deus. Então ele queria fugir desse propósito que ele tinha que fazer. E ele criou um grande problema, né? E quantas vezes nós criamos alguns problemas, ou muitas vezes nós acabamos sendo responsabilizados por aquilo que nós acabamos criando de problema. Então, nós precisamos começar a resolver as coisas, né? Mas conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Existem algumas pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus porque ela tem medo. Ou porque muitas vezes elas acham que elas não são capazes, ou que não sabem ainda o seu propósito. Outras pessoas não fazem as coisas que Deus quer porque ela quer mesmo fazer outras escolhas. Ela acha assim, eu sou dono do meu nariz, então eu faço o que eu quero. E acaba fugindo do propósito de Deus. Tem outros que acabam fazendo escolhas, né? Eu vou escolher mais o meu profissional e acaba esquecendo, né? Às vezes de cumprir o propósito de Deus. Tem pessoas que acham muito difícil a vida com Jesus e acabam também não fazendo aquilo que Deus manda porque acham que é uma vida muito difícil. Prefere uma vida sem esforço, sabe? Uma vida sem dificuldades, mas acaba tendo as consequências por não cumprir o propósito que Deus pediu. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Quando Jonas ele vai para a barriga do peixe lá, quando Jonas vai para a barriga do peixe, ele acaba se arrependendo e ele ora e Deus faz com que Jonas Jonas, na verdade, ele foi vomitado, né, na praia. E aí ele vai para onde Deus realmente tinha mandado. E as pessoas de Nínive se arrependem. E lá, quando as pessoas se arrependem, Deus faz com que elas sejam salvas, né? E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos usar, mas nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus e realmente cumprir o chamado que Ele tem nos colocado, amém? Amanhã nós vamos dar continuidade nesta palavra, amém? Mas pense sobre isso que nós conversamos hoje, que você realmente possa estar no centro da vontade de Deus, amém?